Talvez você esteja passando por um momento na corrida onde é que você está se sentindo desmotivado com correr, não vê sentido em ir treinar, tá pensando até em desistir da corrida, e eu vou te falar que eu te entendo totalmente, porque eu também estou passando agora, já estou saindo desse período e é algo que acontece, tá? O escritor Haruki Murakami, que escreveu Do que eu falo quando eu falo sobre corrida, ele define esse sentimento como running blues. A gente tem o runner's high, que é quando a gente se sente super bem durante uma corrida, a gente tem aquela descarga de endorfinas do sistema endocannabinoide e aí a gente se sente, putz, o máximo. Assim como após uma prova ou após algum objetivo que a gente tenha atingido ou não, ou uma data específica, a gente tem momentos que entra no running blues, que é o momento mais de melancolia do corredor, é o momento onde é que a gente não se sente tão bem, a motivação ela baixa um pouco. E nesse vídeo eu quero te explicar um pouco do porquê que isso acontece e como lidar com isso, como eu fiz para lidar com este momento e como você também pode estar fazendo. Inclusive vou pedir a tua colaboração aqui nos comentários, se caso tu já tenha passado por algum momento, deixa aqui nos comentários, aqui é um ambiente que a gente possa fazer isso, e também como você passou, tá? O grande ponto, o primeiro ponto, assim, que aconteceu comigo e aconteceu com alguns alunos meus, outros alunos aqui da assessoria, foi após uma prova-alvo, onde é que esse sentimento ele bate mais forte. Então, tô lá, eu tô nessa preparação, sei lá, eu me inscrevi para uma prova já faz um ano, eu passei treinando para ela, eu tava mentalizando essa prova, eu fiz toda uma preparação de 3, 4, 5, 6 meses. Normalmente isso acontece com uma prova mais longa, né? Então 21 quilômetros ou um 42. E aí eu vou lá, faço essa prova, e independente do resultado, tá? Porque isso acontece independente do resultado. Às vezes tu tem um resultado muito bom e tu, putz, bate teu RP, fez aquilo que tu queria e mesmo assim acontece o running blues. Então tu fica nesse sentimento mais de melancolia porque talvez atingir aquele objetivo, e às vezes acontece também porque tu se preparou totalmente para aquela prova, tu se dedicou, entregou muitas horas do teu tempo para aquela preparação e tu não conseguiu atingir o resultado. E aí onde é que bate mais forte? Tu pensa assim, será que tá valendo a pena eu ficar me exigindo, me colocando nesses ciclos e fazendo tudo isso? Então é onde é que acontece, tá? E esses dois motivos, eles vão... tem uma frase do Nietzsche que é muito bom, que sentimento acontece quando a gente perde um pouco do nosso propósito. Porque tem uma frase famosa dele que é: para quem tem um bom porquê, suporta qualquer como. Então, quando a gente perde esse porquê do porquê a gente está treinando, muitas vezes acontece isso mesmo, da gente ficar um pouco mais desmotivado e um pouco mais triste. Então, eu estou treinando para minha prova, eu fiz essa prova, e aí, qual que é o meu próximo objetivo? Talvez não tenha um objetivo de longo prazo, talvez não tenha algo que, putz, encha meu coração, me faça vibrar com, putz, eu quero realmente essa prova, e aí eu vou passar por esse sentimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando que é por conta de uma prova específica, é a gente arranjar logo um outro objetivo, tá? Porque definir objetivos vai mudar a forma como tu entra na corrida, então tu ter algum outro objetivo que faça teu coração vibrar, mas também tu entender o senso de progresso que tu está tendo, tá? Então, pensa assim, nossa, eu fiz essa prova, eu atingindo ou não atingindo meu resultado. Como que eu corri ela? Como que eu corri há 6 meses atrás? Como que eu corri há um ano? E eu vou te contar um pouco da minha história, tá? Para quem não me conhece, sou Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Se é a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. E também eu vou pedir que tu deixe o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Eu estava treinando para meia maratona em Porto Alegre. Eu passei... a última meia maratona que eu havia feito tinha sido em 2024. Eu tinha feito ela lesionado, fiz o pior tempo da minha vida nessa prova. 2025 não corri nenhuma meia maratona, corri 3 provas apenas em 2025, porque vim me recuperando de lesões, depois tive outras, enfim, foi uma situação muito chata, tive uma lesão bem chata no final do ano passado, uma tendinite no calcâneo, e aí, putz, janeiro, no final do ano passado, ali eu tive a lesão mais ou menos em novembro, e até janeiro eu não sabia se eu ia poder começar o meu ciclo. E aí eu lembro que eu falava assim, eu podendo treinar em janeiro eu já vou ficar feliz. Aí fui, me preparei, conseguindo ainda janeiro, fevereiro, março ali, estava melhorando da lesão, mas ainda tratando, ela ainda não sumiu totalmente, mas pelo menos eu consigo dar continuidade nos treinos. Fiz a minha prova em Porto Alegre,
O meu objetivo era correr sub 1h15, é um projeto 333, né, 13:33 de pace. Não consegui correr. Até o 15 km estava saindo legal, do 15 km no quilômetro 15º, né? Simplesmente meu corpo desligou e eu corri sofrendo a prova toda. Nos últimos 6, o pace subiu para 3:50, 3:55, 4, e eu sei, tu vai pensar, nossa, mas tu correu para ir para 3:55, 4 e tá reclamando. Mas é que eu tinha um outro objetivo, então não importa o nosso nível, a gente sempre vai ficar meio insatisfeito quando tu coloca uma coisa na cabeça. E aí foi isso que aconteceu, né? Quebrei na prova, até quando terminou a prova, eu, tava motivado para começar uma outra prova, para começar um outro ciclo. Então, já normalmente eu dou uma semana de descanso, fiz 3 treinos só naquela semana, rodando um pouquinho mais leve, e aí retomei assim os treinos. Depois, 2 semanas depois, eu fiz um teste de 3K com um colega meu aqui da assessoria. Inclusive, se tu quer ter a minha orientação pessoal para você evoluir na corrida, tem links aqui embaixo também, link para o meu Instagram, link para o meu Strava, para tu conhecer os outros programas que eu tenho. Então tu pode olhar a descrição para saber um pouco mais sobre isso. Aí eu fiz esse teste de 3K, eu estava esperando ter um desempenho melhor, não tive o desempenho que eu esperava, e isso já me deixou um pouco desmotivado. Mas eu entendia que, eu tinha feito uma meia maratona há 2 semanas só, então meu corpo ainda estava cansado, só que eu entrei... uma semana antes da meia maratona, eu já tinha entrado num processo onde é que eu estava sentindo uma fadiga. Eu não estava sentindo a fadiga no meu corpo, mas, por exemplo, o relógio, ele estava mostrando que eu estava com o meu HRV, né, minha variabilidade da frequência cardíaca estava alterado, estava no vermelhinho ali no relógio, ou seja, estava mais baixo do que o normal. Isso significa uma carga de estresse, uma carga de fadiga. Mas beleza, fiz a prova, normal. Passou 1, 2, 3 semanas depois da meia, ela não voltou ao normal. Ela continuou nos treinos, eles estavam mais difíceis do que eu achava que deveria. Estava fazendo muita força para correr nas velocidades que antes eram um pouco mais tranquilas, mas imaginei que estava uma fadiga residual ainda da prova. Fiz ela e aí estava começando a encaixar novamente os treinos, tive influenza. Passei mal, perdi vários treinos, tive febre, dor no corpo, e aí não consegui fazer render. Simplesmente eu tive que perder alguns treinos, e isso já me afetou muito a motivação, que já não estava tão legal. Então já estava passando por esse momento assim, já não estava tão motivado assim para os treinos, já levantava. Nossa, era um sofrimento para levantar e treinar, do que antes eu estava sempre empolgado com os treinos, é legal. E aí passou por esse momento, fazem 2 semanas que isso aconteceu, e agora eu estou voltando um pouco mais a ter essa motivação. Não sei se foi esse tempo que eu fiquei parado, esse descanso, relaxei a cabeça, estava mal e só... Foda-se, é isso que aconteceu. Mas minha HRV voltou ao normal, agora parece que as coisas estão voltando a isso, eu estou me sentindo mais motivado para acordar e treinar. E aí são as coisas que acontecem, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer como é que a gente faz para superar então esse momento, né, que eu já estou me alongando aqui há muito tempo. Acho que o primeiro é a gente entender que a motivação por si só, elas são como as ondas do mar, tá? Se você, quando vai para a praia para curtir o mar, tem vezes que a onda vem mais alta, aquela onda mais legal para tu pegar, fazer um cachorrinho até a beira da praia, né, um jacarezinho, sei lá como é que falam aí, comenta aí também como é que falam na tua cidade. Tem vezes que a onda vem baixa e tu só meio que fica ali com a cabeça na água, mas percebam que às vezes vem uma onda boa, às vezes vem uma onda ruim, só que não tem como tu aproveitar a onda que tu deseja se tu não tá dentro do mar. Então não tem como tu pegar uma onda muito legal para fazer um jacarezinho, ou não tem como tu só curtir uma onda mais tranquila se tu não estiver dentro do mar. E esse é o principal motivo, o principal ponto sobre motivação. Nós só sentiremos motivação quando a gente está fazendo as coisas. É muito difícil a gente estar sem fazer as coisas para estar motivado, né? Porque a dopamina ela é muito mais sobre a gente buscar algo. Então, quando tu está dentro do processo, fazendo os treinos mesmo sem vontade, é mais fácil da motivação vir do que tu abandonar totalmente. Porque quando a gente abandona totalmente os treinos, então pensa que se nesse período todo eu tivesse ficado sem treinar, embora eu tenha tido alguns treinos que eu falei, na grande maioria eu não falei, porque é sobre criar momento, né?
Na física, a gente tem que quando um corpo ele começa a se movimentar, ele tende a se manter em movimento. E assim é também na corrida. Então, quando a gente está dentro de um ciclo de treinos, é mais fácil a gente se manter treinando do que quando tu não está, que é quando tu quebra o hábito da corrente. Então é mais fácil, tô todo dia indo treinar, todo dia indo treinar. Mesmo que eu não esteja com vontade, mesmo que eu esteja cansado, é mais fácil de eu ir até aquele treino, se eu tô numa constância, do que, putz, eu fiquei 2, 3 dias sem treinar e depois tem que voltar. Eu percebi isso é muito mais difícil. É uma força muito maior que tem que fazer. Pensa que se você pegar uma bicicleta, deixá-la em pé e tu quer fazer girar o pneu, as primeiras forças que tu tem que fazer para girar o pneu são muito grandes, para ele quebrar a inércia e começar a movimentar. Mas depois, com pequenos toquinhos, tu consegue fazer aquele pneu continuar girando na mesma velocidade. E assim também acontece na corrida, tá? Tirando, se não for falta de motivação, se não for essa falta de propósito, pode ser um terceiro ponto, que eu acho que esse também aconteceu comigo, né? Então são muitas coisas, mas estou tentando trazer o máximo possível para que você também possa superar esse momento, porque eu sei como é difícil, que é a teoria das 4 bocas do fogão. Tá? Essa é uma teoria que ela diz que nós temos 4 grandes áreas da nossa vida, né? A gente tem o relacionamento, né? Eu vou pegar aqui só para não pegar, né? Amigos, então, os amigos de uma maneira geral, as nossas amizades, as nossas conexões. A família, que envolve o nosso relacionamento, envolve os nossos pais, envolve nossos filhos, seja lá o que for. A nossa saúde, que envolve exercícios físicos, cuidar da alimentação, o sono, tudo mais. E o trabalho, tá? Essa teoria fala que nós temos uma energia finita para investir nessas 4 áreas. Então, se a gente for pegar alguns exemplos de pessoas que têm um grande sucesso profissional, são um expoente, o máximo lá, o suprassumo daquilo, normalmente elas têm uma área onde é que elas se destacam muito e as outras áreas são um pouco mais abaixo. Por quê? Porque elas investiram muita energia naquilo lá. Então, muitas vezes eu estou nesse processo, como eu estava no processo da minha maratona, muito fissurado por aquele resultado com os treinos, eu sei que um pouco dos outros 3 ficou um pouquinho abaixo do que eu poderia. Por quê? Porque eu estava investindo minha energia em algo. E é muito difícil a gente fazer esse equilíbrio. Só que quando a gente passa a investir muita energia em somente uma coisa, isso pode cobrar um preço que é uma ressaca psicológica, basicamente, vamos usar esse termo, uma ressaca psicológica da tua motivação para fazer aquilo. Que foi o que aconteceu com alguns alunos, foi o que aconteceu comigo. Que eu investi tanta energia para atingir aquele objetivo e independente do resultado, isso me cansa, porque parece que eu não quero mais investir naquilo ali, porque eu já dediquei muito tempo. Então, eu não quero mais. Por isso que esse processo ele tem que ser muito cuidadoso da gente fazer, tá? Quando a gente quer um objetivo dentro da corrida, vou falar sobre corrida aqui, mas se tu investir energia demais, se cobrar demais, pode ser que dê problema depois. Quando tu chegar naquela prova-alvo e tu precise reduzir treino, precise tirar algum momento off da corrida, o que não é o melhor, tá? Porque sempre quando a gente fala em melhorar na corrida, a consistência é algo que importa mais. Então, eu acho que foi um acúmulo de todas essas coisas que levou a ficar nesse estado psicológico ruim, que é como eu estava te falando. Eu não tinha motivação para ir treinar de manhã. E antes eu tinha. Era legal ir treinar de manhã. Acordava. Caraca, hoje tem, sei lá, 6 de 1000, hoje tem que fazer um longão de 15 km, hoje tem que fazer um longão de 20 km. E aí, o mesmo longão de 20 km nessas últimas semanas não estava tão legal assim de fazer. Era muito mais difícil. Era o mesmo ritmo muito próximo. Em teoria, eu sou mais condicionado do que eu estava antes. Mas era muito difícil de fazer. A vontade já não vinha. Pode ser que estava num estado mental um pouco mais depressivo? Pode ser. E aí, do que veio isso? Foi porque estava esperando o resultado, não tive, dediquei energia demais. Enfim, aconteceu. E pode ser que você esteja nisso também. E aí, o que eu vou te dizer, tá? Sobre os pontos para que você consiga superar este momento. Isso acontece com todos os corredores, isso acontece acho que com todo mundo em algum momento da vida vai acontecer, porque a gente não está sempre 100%. Mas, primeiro ponto, não quebre a corrente, tá? Não quebre esse momento. Mesmo que esteja uma bosta e treinar, vá treinar mesmo assim.
Faça um treino reduzido, aí tem outras estratégias, mas o primeiro é não quebrar a corrente, tá? É não quebrar esse momento, é tu se manter em movimento. Foi o que eu fiz. Teve algum treino que eu perdi? Teve. Nessas semanas que eu tive influenza, eu tive que parar porque estava com influenza. Tive que parar porque estava com influenza, porque eu não estava conseguindo treinar. E aí é simplesmente aceitar isso, mas tentar retomar os treinos ou manter o mínimo de treino viável para que tu não perca totalmente o condicionamento, porque quando tu voltar vai ser pior, e aí talvez quando tu voltar tu vai ficar se culpando por esses treinos que tu perdeu e pensou, por que eu fiz isso? Só que é importante que tu não faça isso, tá? Então pensa, esse momento foi o que eu precisava fazer para recuperar meu corpo, recuperar minha mente, recuperar as energias, e agora eu voltei. E a partir de agora, tudo que eu posso fazer é somente controlar as minhas próximas ações. As ações que passaram, já passaram. Então, ser honesto com você mesmo vai te ajudar muito. Perdi alguns treinos? Perdi, mas vou voltar aqui a partir de agora, vou começar a construir condicionamento. É importante que você não pule etapas, que você não pule processos, não queira acelerar essa recuperação, que vai dar certo. Tá? O segundo ponto é variar o que você sempre faz. Eu costumo fazer meus treinos intervalados no mesmo lugar, muitas vezes eu faço no mesmo ambiente, sozinho, sem escutar música. E tava tudo legal, porque quando eu tô bem, isso é tranquilo de fazer, não é algo doloroso. Agora, nessa situação que eu estava se tornando difícil. Então, fazer um treino, escutando uma música, escutando um podcast, vai te ajudar a aliviar, mudar o local que você treina. Então, se tu costuma treinar sempre naquele local específico do teu bairro, vai para outro. Viaja, troca, faz com que tu preste atenção em outras coisas, conheça outros locais, isso vai te ajudar. Treine com amigos, se tu costuma treinar sozinho, ou varie os amigos que tu treina. Muitas vezes, de novo, vou ir com os caras lá, e aí eu sei que eles puxam mais, e isso é muito bom quando eu tô bem, só que eu não tô tão bem, eu não quero fazer um treino puxado. Vou treinar com um amigo meu que leva a corrida de uma maneira mais leve, ou vou ajudar um amigo meu que treina num ritmo menor, ele faz um ritmo menor que o meu, né, mais lento, eu vou ajudar ele num treino. Então isso vai fazer com que a forma como a gente encare aqueles treinos fique melhor, tá? E aí a gente diminua um pouco a cobrança e entenda esse momento mais relaxar. E aí também diminuir a intensidade dos treinos, né? Porque a intensidade e o volume dos treinos. Porque às vezes sair para fazer 50 minutos, 1 hora moderado é um desafio muito grande mental. Só que às vezes fazer um 35 minutos leve, escutando uma música, é mais de boa. Então, ao diminuir a intensidade e o volume dos treinos, tu consegue recuperar um pouco mais a motivação, consegue relaxar a cabeça, tirar aquela cobrança, e aí tu vai e realiza treinos muito melhores e consegue recuperar desse cansaço mental. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar com você hoje. Por favor, deixa a tua experiência, se você já passou por isso aí no campo dos comentários também. Mas é isso, acho que os corredores vão passar por esse momento e é importante que a gente tenha essas estratégias, entenda quando está nesse momento, entenda o nosso momento psicológico, entenda o quanto essas decisões que a gente toma pesam na nossa vida, e aí muitas vezes dá só para relaxar um pouco mais, a gente não precisa se cobrar tanto. Eu acho que isso acaba tendo um resultado melhor. Espero que tenha gostado desse vídeo. Por favor, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e se deseja ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida, só olhar na descrição que tem vários links importantes. A gente se vê numa próxima e valeu!